E nessa aula falaremos sobre a segmentação de idiomas. Quando você está criando uma campanha no Google Ads, né, chega um determinado momento que ele pergunta qual o idioma do seu usuário, do seu público, né? Pois o Google consegue identificar, né, o idioma do seu público e mostrar anúncios segmentados para estes. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse recurso, tá? Então tá aqui. Você pode escolher então exibir anúncios para clientes em potencial que usam produtos do Google ou de sites de terceiros com base no idioma que eles falam, tá? Então você pode usar esse critério para segmentar. Você escolhe a língua falada em potencial, né, que pretende alcançar, e o Google vai mostrar o anúncio para eles, né? Importante dizer que o Google não traduz anúncios, tá, pessoal? Não vai traduzir. Se você segmentar que a sua campanha tem que ser para usuários que falam inglês, você tem que ter anúncios em inglês, tá? O seu site é em inglês. Tem que corresponder ao idioma do usuário. Por padrão, o Google pede, né, para colocar português e inglês, tá? A gente vai explicar por que isso é solicitado mais adiante, tá? Então vamos lá, explicando em mais detalhes. Como é que funciona na rede de pesquisa, né? Quando você está fazendo uma campanha para a rede de pesquisa, a questão do idioma. Então, ele está qualificado quando houver correspondência de palavra-chave e o Google entender que o usuário fala pelo menos um dos idiomas que você segmentou. Então, no caso ali, português e inglês, seria um dos dois idiomas, porque ele percebe, né, que o usuário, né, faz pesquisas tanto em português como em inglês. Para determinar qual o melhor idioma para o usuário, né, ele vai olhar o idioma da consulta que o usuário fez, as configurações dos usuários e outros dados reunidos pela inteligência artificial. Tá? As configurações dos usuários vai ter uma pequena mudança agora, que o Google não vai ter mais o domínio google.com.br, vai ser só google.com, mas ele vai entender que está no Brasil, né? Hoje tem tecnologia para isso, entender que está no Brasil e que é um usuário que está falando português e está pesquisando. Ele vai usar outros critérios para definir que aquele idioma também é válido para aquele usuário, ok? Então aqui um exemplo na rede de pesquisa, né? Então o Juan entende inglês e espanhol, né? O celular dele está configurado para espanhol. Ele usa tudo em espanhol, né? Mas outras atividades do Google sugerem que ele também fala inglês. Ele faz pesquisa lá, né? Melhor restaurante, tudo pesquisa em inglês, né? Por exemplo, então, olha lá, muitas pesquisas com melhores restaurantes de comida japonesa. Ele faz isso em inglês. Portanto, ele pode receber anúncios que estão segmentados tanto para inglês como para espanhol, tá? E também ele pode inserir uma consulta em espanhol e receber um anúncio em inglês, tá? Então é importante de você determinar mais de um idioma se você acha que o seu público tem esse comportamento. Já na rede de display, né, o Google pode detectar o idioma da página, né? Então imagina que ele está num site que fala inglês, né? Página ou apps, né, que está visitando ou acessou recentemente para determinar qual anúncio vai ser exibido. Então, se ele visita muito página em inglês, o Google logo entende que ele entende inglês, né? Afinal de contas, ele não ia ficar lá na página sem ler. Então, aqui um outro exemplo, né? Elza acessou vários blogs de culinária em italiano na rede de display. Então, ele acessa lá, né? Mangia che le fa bene. Por conta disso, ela visualiza anúncios da campanha segmentadas para pessoas que preferem esse idioma, né? Italiano. Devido ao histórico de navegação da Elza, ela também pode receber anúncio italiano, afinal de contas ela lê em italiano, né? E lê outros blogs que estão escritos em inglês. Ou seja, o Google fica mostrando tanto para italiano como para inglês, ok? Então na rede de display ele usa o site que o usuário navega, né? E no YouTube não é muito diferente, né? Além da preferência de idioma definido pelo usuário na página do YouTube, porque você pode determinar lá, eu quero vídeos em português, inglês, você pode configurar isso. O Google também vai usar outros indicadores, como o idioma do navegador, né, a localização, histórico de navegação. Ele vai considerar todos esses indicadores.
Então aqui um exemplo, o Pierre mora na França e configurou a página inicial do YouTube em francês. Ok, né? Meio óbvio. Mas também acessa sites e faz pesquisa no Google Inglês, né? Pierre pode encontrar anúncios em francês e inglês, já que a atividade sugere que ele entende os dois idiomas. Ok? Então é muito simples. Se o Google percebe, e aí que está a diferença da inteligência artificial, que você fala, lê e faz consultas em outro idioma, ele pode considerar esse critério como uma forma de segmentação. Tá? Então é muito importante você entender o seu público-alvo, né? Ter essas informações da persona, né? Se é um usuário bilíngue, se é um usuário, né? Se é alguma campanha específica para algum país, né, que você está fazendo, onde você tem ali, poderia ser Brasil, por exemplo, Brasil região sul. A gente sabe que tem muitas cidades que falam alemão, então você pode fazer uma campanha com idioma também para o alemão, porque tem muitas pessoas lá que falam e se comunicam em alemão, ok? Então, mais um detalhe que você pode estar configurando na hora de criar uma campanha, a segmentação por idioma.